Boa noite. O vídeo de hoje é o review do capítulo 882 de Kingdom. O título do capítulo em inglês é The Outlier General. O capítulo começa com Bi-Rei conversando com outro soldado da infantaria do exército Rixin. No diálogo, o soldado diz que Denei e outros estão se reunindo para escapar, e o soldado acrescenta que eles devem se apressar para não ficarem para trás. Porém, Bi-Rei está preocupado com a situação de outras unidades. Ainda neste início de capítulo, podemos ver Rikusen, Denei e Kanto. Rikusen diz que os membros do exército Rixin não devem pensar que vão sobreviver só porque se juntaram ao exército Gakuka. E Rikusen acrescenta que chegou o momento crítico. Enquanto isso, Hiboku ordena que todas as unidades do seu exército devem cercar o exército Rixin e o exército Gakuka conjuntamente e aniquilá-los. Entre mentes, Aizen foi informado que a retaguarda do inimigo é formada pelo exército Shoutou e que os movimentos do inimigo mudaram. Eu vi duas traduções em inglês desse capítulo. Numa delas está dessa forma, mencionando o exército Shoutou. Porém, o único Shoutou que eu encontrei referência a ele era um militar de Qin. Feita essa ressalva, sigamos com o capítulo. E Aizen percebe que a força principal do inimigo está ali. Perto de Aizen podemos ver Sugen e Hairou. Já do lado de Zhao podemos ver Batei, Bafuji, Minhaku, Futei, Kane e mais um que eu não consegui descobrir o nome. Talvez seja o Enkan, mas eu não tenho certeza. Ao mesmo tempo, Souku está se perguntando se aquele é o seu momento derradeiro. Contudo, Mouten pergunta a Shin se Shin concorda. Shin responde cortando mais inimigos. De fato, a força bruta e a resistência do Shin estão num nível fora do comum, mesmo para os padrões de Kingdom. Aí o capítulo passa para En, que está conversando com outros soldados da infantaria do exército Rixin. Conforme En comenta, Shin ainda está lutando para escapar da armadilha arquitetada por Hiboku. Assim, En decide continuar lutando ali para atrair o máximo de inimigos possíveis, de modo que Shin consiga escapar. O capítulo não deixa claro o que aconteceu com esse núcleo de personagens depois disso. Será que o En vai morrer? Num vídeo recente aqui no canal, e que eu vou deixar linkado na tela final, eu citei o En como exemplo de como o Hara pesa a mão contra o Shin. Entretanto, não é que eu não goste do En. Na verdade, ele é o personagem com quem eu mais me identifico na obra, por causa do senso de responsabilidade dele. Mas voltando ao capítulo, podemos ver Taku e Hairou. Taku foi o líder do esquadrão do Shin no arco da primeira campanha do Shin, quando o Shin serviu na infantaria do Duque Ryou. Ainda nessa parte do capítulo, podemos ver esta imagem. Eu sugiro que pausem o vídeo para poderem ver aonde cada núcleo de personagens está, embora a tradução esteja um tanto estranha. Depois, o capítulo mostra Aizen, Bi-Rei, Mouten, Shin, que foi novamente ferido. Em seguida, o capítulo mostra Karyoten, que continua sendo protegida por soldados que estão se sacrificando por ela, enquanto ela segue chorando, o que está me irritando. Vamos, Karyoten, reage, criatura! Em todo caso, o capítulo segue mostrando aprendizes do Hiboku, que se pergunta se eles devem aguardar o resultado da batalha sem intervir. No entanto, um mensageiro chega até Hiboku para informar que inimigos atacaram o
flanco oposto aonde o exército Gakukai estava. Então o capítulo mostra que quem estava atacando eram as tropas de Yokoyoko e Hakuashou. Nesta parte há um micro flashback no qual Hakuashou reclama com Rokuomi que não há tempo para maquinações. De volta para o presente, eles seguem o ataque e eu tenho que dizer: Iha! Ao mesmo tempo, Mouten nota que houve uma escaramuça e Shin se pergunta quem seriam os envolvidos. A seguir, que o rei diz que as bandeiras são do antigo exército de Han. Com isso, o núcleo formado por Shin, Kyokai, Kyorei e Mouten percebe que são Hakuashou e Yokoyoko que chegou atropelando. Conforme Hiboku percebe, as tropas de Hakuashou e Yokoyoko não são tão numerosas assim, mas o exército de Hiboku deve reforçar seu QG mesmo assim. Em seguida, Hiboku passa a pensar por que Hakuashou e Yokoyoko decidiram arriscar suas vidas naquele ataque. Conforme Hiboku pondera, ele já previa que Mouten viria ajudar Shin. Afinal, os dois lutaram juntos por longos e árduos anos. Não obstante, até pouco tempo atrás, o exército de Han era inimigo de Kin, mas Hakuashou e Yokoyoko lideraram suas tropas para ajudar. Ainda em seu devaneio, Hiboku se pergunta se eles vieram ajudar o exército de Kin ou vieram salvar o exército Rishin. Porém, Hiboku conclui que eles vieram por Shin. Então Hiboku se lembra do relatório que recebeu após a queda de Han e do papel que Shin desempenhou em Nanyou. Percebendo que Mouten, Hakuashou e Yokoyoko vieram salvar Shin e que seus próprios homens estavam se sacrificando para que Shin pudesse escapar, Hiboku percebeu que Shin é um milagre de sua geração, um milagre em toda a China. Eu devo dizer que, apesar de gostar do Shin, não gostei dessa parte do capítulo, porque o Shin nunca me pareceu um personagem especialmente carismático. Aliás, essa coisa de protagonista carismático é muito comum em shonens. Vide Luffy, de One Piece, que conseguiu cooperar com antigos inimigos como Crocodile e Bug durante a fuga de Impel Down e parte de Marineford. Ou Naruto, que transformou inimigos como Gaara, da Vila da Areia, e Nagato, da Vila da Chuva, em aliados. De novo, voltando ao capítulo, o capítulo mostra Rikusen, Aizen, Mouten, Shin, Hakuashou e Yokoyoko abrindo caminho por entre inimigos. Quando Shin encontra Yokoyoko, este diz a Shin para ele continuar fugindo, enquanto Yokoyoko lida com os inimigos. E Hakuashou acredita que Shin deve fugir dali para não morrer ali. O capítulo termina com Shin e Mouten fazendo alguns soldados de Zal voarem enquanto eles conseguem passar pelas tropas de Zal que estavam cercando eles. Ou seja, Shin e Mouten romperam o cerco aos seus exércitos. A propósito, usuários do Reddit e fãs brasileiros de Kingdom apostaram que o desfecho desta questão seria como foi, com Yokoyoko chegando para salvar Shin. Créditos a quem merece. Estas pessoas estavam certas. Ainda sobre a parte final do capítulo, ela nos informa que haverá capítulo semana que vem. Eu imagino que o próximo capítulo deve ser um capítulo de transição. Parte do capítulo deve mostrar Shin, Kyokai, Kyorei, Mouten, Aizen, Rikusen e Souku e outros enquanto eles retornam para o exército de Kin. Outra parte do capítulo deve mostrar o que aconteceu com alguns dos soldados do exército Rishin que não conseguiram escapar. E mais uma parte do capítulo deve mostrar se Hakuashou e Yokoyoko vão continuar lutando contra o exército de Hiboku
ou se vão recuar. E o próximo capítulo deve terminar mudando o foco para outro campo de batalha. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.